Olá! Sejam todos bem-vindos às comemorações do Ano Internacional das Ciência e Tecnologia Quânticas, assim designado pela ONU o ano de 2025, em alusão ao centenário da publicação do seminal artigo de Heisenberg que deu origem à mecânica quântica matricial. Portanto, convido a todos a assistirem à presente palestra intitulada Os Caminhos de Heisenberg para a Mecânica Quântica Matricial, por ocasião da realização do Amazonian Quantum Computing and Communication Workshop e da 12ª Semana de Ciências e Tecnologias do Instituto de Ciências Exatas da UFAM. Iniciaremos com a exposição de um vídeo institucional produzido pela Unesco que sintetiza o quanto a mecânica quântica e as tecnologias dela derivadas moldaram o mundo em que vivemos. E, em seguida, apresentaremos os esforços desenvolvidos por Werner Heisenberg, Pascual Jordan e Max Born para a formulação matemática da nova mecânica quântica matricial. Vamos lá? O que significa a mecânica quântica? Todos temos questões sobre o mundo em nosso entorno. Como os magnetos funcionam, o quão rápido pode uma mensagem viajar, como o GPS permite encontrar minha localização, do ordinário, qual é a coisa mais fria do universo? Ao extraordinário, alguém pode escapar de um buraco negro? Como as telas criam imagens coloridas? Por que os átomos permanecem juntos? Por 100 anos, usamos a ciência e tecnologia quânticas para desvendar os mistérios da natureza. Você pode ver um único átomo? O que alimenta o Sol? Como podemos ver dentro do cérebro? É possível a levitação? E para resolver problemas, por que as luzes LED permanecem frias? O que o computador quântico pode fazer? Como transformamos a luz solar em eletricidade? Para que usamos os lasers? As descobertas quânticas continuam a moldar o nosso mundo. O que, por quê e como? Iniciamos esta apresentação abordando a crise do modelo clássico do átomo, o modelo de Bohr-Sommerfeld, o princípio da correspondência de Bohr, Heisenberg e a filosofia do observável, a viagem a Helgoland e a ideia revolucionária, a descoberta da multiplicação matricial, a formulação final e o êxtase do processo criativo. A crise do modelo clássico do átomo. O átomo de Rutherford sofria uma série de críticas, principalmente em relação ao fato de que, sendo constituído por um núcleo positivo e os elétrons girando em torno desse núcleo, esse átomo não tinha estabilidade. Por quê? Porque quando uma carga elétrica está acelerada, como é o caso dos elétrons, ela emite energia. E emitindo energia, o seu raio iria diminuir e o elétron deveria cair em uma trajetória espiral até se chocar com o núcleo. Portanto, não haveria estabilidade. Por outro lado, como esta carga do elétron está caindo em uma trajetória espiral, a energia que ela vai emitindo vai variando. Entretanto, as medidas experimentais mostram que a frequência dessa radiação é discreta. Nós temos aqui um traço vermelho que representa uma frequência,
o azul claro representa outra frequência, o azul escuro outra frequência e assim sucessivamente. Ou seja, as frequências da radiação são discretas, portanto, contradiz mais uma vez o modelo do átomo de Rutherford. Em vista disso, Bohr postulou o seguinte, que as órbitas dos elétrons seriam circulares, como estavam previstas no modelo de Rutherford. Entretanto, elas ficariam em estados estacionários sem emissão de energia. E essa energia só seria emitida quando os elétrons mudassem instantaneamente de órbita. Ao mudar instantaneamente de órbita, emite uma energia em forma de fóton com esta frequência, que é aquela frequência do Planck e Einstein, que é dada pela razão entre a energia do estado inicial menos a energia do estado final dividido pela constante de Planck. E esse postulado serve tanto para a emissão como para a absorção da radiação. E, finalmente, o principal dos postulados do Bohr é que os elétrons giram em torno do núcleo em uma órbita circular com este momento angular, L igual N, que é o número inteiro, vezes H, a constante de Planck, dividido por 2π. Então, com esses postulados, Bohr foi capaz de obter os resultados experimentais das frequências de radiação dos elétrons no átomo de hidrogênio. Ou seja, ele reproduziu as frequências espectrais do átomo de hidrogênio. Mais tarde, Sommerfeld completou a teoria do Bohr para órbitas não circulares com esse postulado aqui, que a integral fechada de pk dk é igual a um número inteiro, nk, vezes a constante de Planck. Com isso, ele obteve tanto órbitas circulares, como também órbitas elípticas. E com essa complementação à teoria de Bohr, Sommerfeld foi capaz de explicar por que existe a estrutura fina no átomo de hidrogênio. Foi graças a esta introdução das órbitas circulares, onde N-tetra representa o número quântico azimutal e N o número quântico principal. Entretanto, embora tenha avançado com a teoria de Sommerfeld, mas a teoria ficou estagnada, porque ela só conseguia explicar o átomo de hidrogênio. Mesmo o átomo de hélio, que é o átomo mais simples depois do hidrogênio, não era possível ser explicado pela teoria de Bohr-Sommerfeld. Em 1920, Bohr estabeleceu o princípio da correspondência, que diz o seguinte: a física quântica deve oferecer resultados idênticos à física clássica no domínio onde a experiência indica que esta última é válida. Isso também serviu de bússola para Heisenberg. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que, para as órbitas de raios muito grandes, quando um elétron sai de uma órbita exterior para uma órbita imediatamente interior, ele emite um fóton com uma certa frequência, a frequência do fóton, e para essas órbitas com raios grandes, a frequência emitida é exatamente igual à frequência da órbita do elétron. No espectro de energia, para raios menores, ou seja, os N's pequenos, aqui é o N1, N2, N3, etc., os níveis de energia são discretos. Mas à medida que esses N's crescem, os níveis de energia passam a ser contínuos, e nessa região do contínuo, a física clássica é igual, ou seria igual, à física quântica. O Heisenberg, ele tinha uma predisposição de entender que qualquer teoria
deveria estar baseado naquilo que é observável. Então, nesse item, Heisenberg e a filosofia observável é uma crítica também ao modelo de Bohr-Sommerfeld. Para Heisenberg, a teoria quântica não deve se basear em quantidades não observáveis, com a posição de um elétron em uma órbita específica. Ora, o diâmetro de uma órbita do elétron é da ordem de um ângstrom, porque Heisenberg achava que as órbitas não são mensuráveis. Bem, com esse diâmetro, nós temos as órbitas circulares, e para essas órbitas circulares serem observadas, é necessário que alguém olhe com uma certa luz. Essa luz vai refletir nesse elétron, retornar para o olho desta pessoa, e aí ela deveria enxergar. Entretanto, para que esta pessoa enxergue este elétron nesta órbita, é preciso que esta luz tenha o comprimento de onda aproximadamente igual ou da ordem do comprimento de onda desta órbita aqui. Ora, para um diâmetro de um ângstrom, o comprimento de onda dessa luz deveria ser da ordem do comprimento de onda do raio-x. Entretanto, o raio-x, por ter um comprimento de onda muito pequeno, ele tem uma energia muito grande. E ao se chocar com o elétron, ele arrancaria o elétron e espalharia com uma nova frequência, que eu estou chamando aqui de F'. Portanto, quando uma radiação com energia da ordem do raio-x incide no elétron, ela destrói a estrutura atômica. E por isso, não é possível fazer a medida da órbita do elétron. Muito bem. Em um certo momento, de 1925, junho de 1925, Heisenberg sofreu de uma rinite alérgica e resolveu passar uns dias nesta pequena ilha, de Helgoland, na costa da Alemanha, onde tem pouquíssima vegetação. Ele poderia se curar rapidamente dessa alergia. Então, durante os momentos que ele passou nessa ilha, continuou as suas reflexões a respeito da mecânica quântica, abandonou a descrição da trajetória do elétron e considerou o conjunto de amplitude e frequência de transição. Por que isso? Porque apenas as frequências de transição e as amplitudes de transição é que eram grandezas mensuráveis. Então ele buscou fazer uma teoria que levasse em conta apenas a frequência de transição de uma órbita para outra e a amplitude dessas transições. Então, o observável é agora uma tabela de números correspondente a transições possíveis. Então, de acordo com essas transições, ele descreveu várias tabelas para tentar compreender a física do que estava acontecendo. E aplicou essa nova teoria ao oscilador harmônico. Então vamos ver como isso funciona. O elétron, quando sai de uma órbita para outra, ele emite uma radiação com essa expressão que está aqui, que é do Einstein-Planck, e os elétrons, quando emitem essa radiação, ele sai de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo, e dependendo de qual nível saiu e para qual nível ele foi, ele emite no infravermelho, como está aqui, ele pode emitir na luz visível e pode emitir na ultravioleta. Essas emissões, essas energias, eram perfeitamente explicadas pela teoria do Bohr-Sommerfeld, mas só servia para o átomo de hidrogênio. Então, nessa mudança radical do Heisenberg, em que a teoria quântica deve considerar apenas o que é observável, ele construiu uma tabela baseada nas frequências de transições e nas amplitudes de transição.
Então, por exemplo, aqui uma tabela em que ele coloca na, nessa coluna aqui o nível de saída dos elétrons e nessa linha o nível de chegada dos elétrons. E dependendo do nível que o elétron estava, ele vai sair de, por exemplo, do nível 1 para o nível 2, com essa frequência de 1, 2, do nível 1 para o 3, com essa frequência 1, 3, etc. E ele preencheu a tabela com as respectivas frequências. Da mesma maneira, ele fez para as amplitudes. Dependendo da amplitude, quando saiu de um nível 1 por 2, 1 por 3 ou 3 por 4, etc., ele estabeleceu essa tabela das amplitudes. E observou o seguinte, que essas tabelas elas não se multiplicam como algo normal entre dois números. Para entender melhor o que estava acontecendo nessas tabelas, ele usou a transformada de Fourier da física clássica, em que uma função de tempo pode ser escrita dessa maneira e o quadrado dela pode ser escrito dessa maneira, onde esse K mais M ele chamou de N. Então ele observou que a transformada de Fourier de x de tempo do t ao quadrado é dada por essa expressão e, em seguida, fez as transições da amplitude. E observou que as amplitudes, usando o princípio de combinação de Hertz, obedecem esta relação que está aqui. Ou seja, a amplitude de um estado N, da transição do estado N para o estado K, vezes a amplitude da transição de um estado K para um estado M, é a mesma coisa que a amplitude de uma transição direta do estado N para o estado M. Então, com isso, ele considerou o seguinte, que para sair do estado N para o estado M, ele pode ter vários caminhos. Pode sair de N para o estado K1, depois para M, pode sair de N para o estado K2, depois para M, ou do estado K4, depois para M, assim sucessivamente. De maneira que a transição, a amplitude de transição do estado N para o estado M pode ser feita através desse caminho, do estado N para o estado K e em seguida do estado K para o estado M. Ou seja, considerando todos os caminhos, a amplitude de transição será dada por essa expressão que está aqui. A somatória, o somatório em todos os caminhos K, em que o elétron emite de um estado N para K e em seguida de um estado K para um estado M. O quadrado disso aqui é dado por essa expressão. Então, o quadrado disso aqui é dado por essa expressão que pertence a uma mesma tabela, tipo as tabelas anteriores. Então, aqui eu tenho o elemento de entrada NM da matriz quadrada, o quadrado da matriz da amplitude, passa a ser escrito dessa forma. Para cada NM, faz-se a soma em todos os valores intermediários. Ou seja, o que o Heisenberg estava fazendo, observando, é que quando multiplicam duas tabelas, os elementos de entrada da tabela resultante é dado pelo somatório dos elementos de entrada das duas tabelas que estão sendo multiplicadas, somando-se nesse elemento K. Ora, observou também que a multiplicação de duas tabelas não comutavam. A multiplicação da tabela A pela tabela B era diferente da comutação da tabela B pela tabela A. E isso deixou Heisenberg muito intrigado. Inclusive no seu artigo, que publicou em 1925, e é razão, a publicação desse artigo em 1925, é a razão da ONU ter estabelecido o ano de 2025 como sendo o ano da ciência e tecnologia quânticas. Nesse artigo ele cita umas 3 vezes que existe uma dificuldade na teoria que ele estava elaborando, uma vez que o produto das matrizes não comutava. Mas, de fato, mais tarde, o Heisenberg apresentou
esse resultado para o Max Born e o Jordan, e teve um novo encaminhamento. Antes de falar desse encaminhamento, vamos revisar rapidamente os parênteses de Poisson na física clássica. Vamos considerar aqui uma função qualquer de uma variável QI, outra variável PI e o tempo. Esse QI seria as coordenadas generalizadas e o PI seria as coordenadas, o momento generalizado. Derivando a função f em relação ao t, nós temos essa expressão aqui, que é a derivada parcial de f em relação a esta variável, vezes a derivada dessa variável em relação ao tempo, mais a derivada parcial de f em relação ao pi, e a derivada de pi em relação ao t, mais a derivada parcial de f em relação ao t. Muito bem. Das equações de Hamilton, sabe-se que a derivada das coordenadas QI em relação ao tempo é a derivada parcial do hamiltoniano em relação ao momento. E a derivada do momento em relação ao tempo é menos a derivada do hamiltoniano em relação a QI. Dessas relações, nós tiramos esta expressão azul aqui. E esta expressão azul é que nós chamamos de coeficientes de Poisson. Muito bem. Observemos o seguinte. Voltando agora a escrever a derivada de f em relação a t, com auxílio dessa equação azul, passamos a escrever dessa forma. df dt é dado pelo coeficiente de Poisson de f com h e a derivada parcial de f em relação a t. Esta aqui é a equação geral da equação de movimento da física clássica. Caso o f não dependa explicitamente de t, ou seja, a derivada parcial seria zero, essa equação se reduz apenas a isto que está aqui, que a derivada de f em relação a t nada mais é do que o coeficiente de Poisson de f com o hamiltoniano do sistema. Então essa é a famosa equação de movimento da física clássica, que se reduz, quando o f é o próprio momento, essa equação aqui se reduz à segunda lei de Newton, que é conhecida como a equação de movimento da física clássica. Essa teoria geral da física clássica foi utilizada por Max Born e Jordan para explicar aquelas tabelas, aqueles resultados das tabelas do Heisenberg. Então, no coeficiente de Poisson, nos parênteses de Poisson na física clássica, quando f é igual a QI e h é igual a PJ, reduz a essa expressão aqui. O coeficiente de Poisson de QI com PJ é delta J, onde esse delta J é zero se U for diferente de J e 1 se U igual a J, que é o delta de Kronecker. Então, Max Born e Jordan postularam que, em analogia com a física clássica, teríamos aqui os comutadores, o comutador de QI com PJ. E o comutador de QI e PJ seria dado por I, uma unidade imaginária, H barra é a constante Planck dividido por 2π e o delta J. Ou seja, QI PJ menos PJ QI é dado por essa expressão aqui. Em analogia, assim como na física clássica, nós temos essa expressão genérica, uma estrutura matemática nesta forma aqui. Então, eles imaginaram que a mecânica quântica também teria uma estrutura matemática nesta forma, em que o coeficiente de Poisson seria substituído pelo comutador, o delta J seria mantido, e aqui em frente, eles incluíram a unidade imaginária aí e a constante Planck dividido por 2π. Agora, nesse caso, Q e P são matrizes. Então, o Max Born, ao ver os trabalhos desenvolvidos pelo Heisenberg,
mostrou para o Heisenberg que, na verdade, o que ele estava fazendo, os cálculos que ele estava fazendo, nada mais eram do que cálculos de matrizes. Então, ele estava redescobrindo a álgebra das matrizes, algo que, naquela época, o Heisenberg não tinha conhecimento. Então, o Max Born chamou Jordan, que também, assim como Heisenberg, o Jordan era um auxiliar do Max Born, o que hoje nós chamamos de pós-doc. Tanto Heisenberg como Jordan eram um pós-doc de Heisenberg, assim como o Pauli também era pós-doc de Heisenberg. Então, inicialmente, Max Born convidou Pauli para estudar melhor os resultados do Heisenberg e colocar numa forma matemática mais rigorosa. Naquele momento, o Pauli não aceitou participar desse trabalho, então ele chamou o Jordan, que aceitou contribuir com esse trabalho de introduzir o rigor matemático naquelas observações das tabelas do Heisenberg. Então, por que foram introduzidos a unidade imaginária I e a constante Planck dividido por 2π nessa expressão que está aqui do postulado da mecânica quântica, em que o comutador de QI com PJ é dado por IH barra multiplicado pelo delta de Kronecker. Bem, vejamos o seguinte. Vamos escrever aqui o comutador de QI com PJ, que é escrito dessa maneira, sem o IH, sem a unidade imaginária e a constante de Planck. E vamos calcular o adjunto do lado esquerdo e do lado direito. Quando nós calculamos o adjunto do lado esquerdo e do lado direito, obviamente, como o delta e J é 0 ou 1, é um número real. E o adjunto de um número real também é o próprio delta e J. Então, o adjunto delta e J é o próprio delta e J, por quê? Porque delta e J é um número real. Então, daqui chegamos à conclusão que o adjunto desse comutador é o próprio comutador. O comutador vale quanto? Delta e J. O seu adjunto vale quanto? Delta e J. Então, chegamos à conclusão que o adjunto desse operador é o próprio operador. Então, o que nós dizemos? Nesse caso, nós dizemos que este operador ele é hermitiano. Quando um operador, o adjunto de operador é igual ao próprio operador, nós dizemos que o operador é hermitiano. Nós chegamos a essa conclusão como? Pelo adjunto do lado direito da equação. Como do lado direito é o número real, o adjunto do número real é o próprio número. Então chegamos à conclusão que o lado esquerdo, o adjunto do lado esquerdo, é o próprio operador que estava aqui em cima. Nós vamos fazer a mesma operação desenvolvendo o adjunto do lado esquerdo. Vamos pegar aqui, vamos considerar que P e Q são observáveis, como estipulou Heisenberg. Se eles são observáveis, eles devem ser números reais. Ou seja, tanto P como Q devem ser hermitianos. Ainda, o adjunto de P é igual ao próprio P e o adjunto de Q é igual ao próprio Q. Bom, feito isso, nós vamos desenvolver o lado esquerdo desta equação. Então, trouxe para cá o lado esquerdo dessa equação. O adjunto disso aqui é igual ao adjunto desse produto menos o adjunto do segundo produto. Quando nós fazemos o adjunto desse produto, nós invertemos a ordem e colocamos aqui adjunto de P vezes adjunto de Q, menos. Aqui também invertemos a ordem e fazemos adjunto de P vezes adjunto de Q. Como os adjuntos de P e de Q são iguais aos próprios operadores, adjunto de P é igual a P, adjunto de Q é igual a Q, chegamos a essa expressão que está aqui. Vou colocar o menos em evidência, fica isso que está aqui, ó. O que está entre parênteses é o próprio delta e J. Ou seja, o resultado do comutador desse operador é igual a menos delta e J. Agora observemos que neste desenvolvimento do lado esquerdo, o comutador
é igual a delta IJ. Pelo desenvolvimento do lado direito, o comutador é menos delta IJ. Ou seja, nesse caso aqui, o comutador seria anti-hermitiano. Então nós temos aqui uma contradição, uma inconsistência. Por esse lado aqui, fazendo o adjunto do lado direito, chegamos à conclusão que esse operador é hermitiano, e desenvolvendo o adjunto do lado esquerdo, como nós fizemos aqui, chegamos à conclusão que ele é anti-hermitiano, o que é inconsistente. Como resolver essa inconsistência? Para resolver essa inconsistência, foi introduzida aqui a unidade imaginária. De maneira, com a introdução da unidade imaginária, o adjunto desse produto vai ser o adjunto do delta e do H, que são números reais, e o adjunto de I. Ora, o adjunto de I é menos I. Então nós chegamos a essa conclusão aqui, que o adjunto desse operador é menos I ele próprio. Então aqui, o adjunto desse operador ficou anti-hermitiano. E desenvolvendo esse lado esquerdo aqui, que eu estou fazendo desse lado, nós vamos chegar a essa conclusão aqui, que o adjunto desse operador é menos isso, portanto é anti-hermitiano. Com isso, o lado esquerdo desta equação ficou consistente com o lado direito. Ó. Então, desenvolvendo o hermitiano pelo lado, o comutador, o adjunto desse operador pelo lado esquerdo e pelo lado direito, chegamos à mesma resposta. Portanto, para haver consistência, é necessário introduzir essa unidade imaginária que está aqui. E o H? Então, por que a necessidade de introduzir o H? Porque previamente já era conhecida essa condição de quantização de Sommerfeld, em que o produto de P com Q tem como unidade o H. Tem a mesma unidade de H. A unidade de H é a ação. Então, como aqui nós temos produto de Q com P, do lado direito tem que ficar a unidade de ação, que é esse H. Então, o H foi introduzido de maneira que o lado esquerdo desta expressão tem a mesma unidade do lado direito. Então, com isso, o Max Born e o Jordan chegaram a essa conclusão. Q e P, que é o comutador de Q e P, onde Q e P são aquelas matrizes de Heisenberg, não são números, são as matrizes de Heisenberg. Q e P, veja, o comutador QP menos PQ é igual a I, a unidade imaginária, vezes a constante Planck dividido por 2π, vezes a matriz identidade. Esse 1 aqui representa a matriz de identidade, uma vez que P e Q são matrizes. Então, na mecânica quântica, a ordem das operações importa, ou seja, a ordem das medidas importa. Fazer QP e depois fazer PQ é diferente. Por isso, esse comutador deu um número aqui e não deu zero, como na física clássica. Surge também aqui o princípio da incerteza. Demonstra-se que o valor esperado do observável Q, o erro do observável Q multiplicado pelo erro do observável P é maior ou igual a 1/4 do comutador de Q por P. Como Q e P não comutam, então esse produto aqui tem que ser maior do que um certo número, que é o H barra. A representação quântica da estrutura clássica, quer dizer, trouxe zero da estrutura clássica, que é aqui o coeficiente de Poisson, a estrutura quântica. É claro, dividindo pela unidade imaginária e o H barra, por cada daquelas coerências que nós temos que manter. Foi mostrado anteriormente. E, finalmente, a partir da estrutura matemática da física clássica, encontrou-se também a estrutura matemática da física quântica por meio da equação de movimento. Essa relação é derivada de um observável A em relação ao tempo, que é igual ao comutador do observável A hamiltoniano dividido por IH, exatamente a equação de movimento de Heisenberg, que corresponde, à equação de movimento da física clássica. E com esses resultados, já considerando as tabelas de Heisenberg como sendo matrizes
As operações que o Heisenberg fazia com aquelas tabelas eram operações matriciais. O Max Born e o Jordan publicaram esse artigo ainda em setembro de 1925. O artigo do Heisenberg foi publicado em julho de 1925 e o Max Born complementou aquele artigo com esse novo artigo sobre a mecânica quântica em setembro do mesmo ano, de 1925, na mesma revista que o Heisenberg havia publicado seu artigo. Bem, o que nós podemos observar que a estrutura da mecânica quântica foi um trabalho coletivo de Heisenberg, Max Born e Jordan no que diz respeito à mecânica quântica matricial. No ano seguinte, 1926, os três aqui descritos, Heisenberg, Max Born e Jordan, publicaram um novo artigo que chamaram Sobre Mecânica Quântica 2, justamente em relação ao primeiro artigo que foi publicado no ano anterior. Então, é importante a gente verificar que realmente a estruturação matemática da mecânica quântica foi um trabalho coletivo desses três pesquisadores. O Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel em 1933 pela criação da mecânica quântica. E como isso aí foi um trabalho coletivo, ele tinha consciência que foi um trabalho coletivo, ele fez esta carta ao Max Born. O fato de eu receber o Prêmio Nobel sozinho, por um trabalho realizado em Göttingen, em colaboração com você, Jordan e eu, esse fato me deprime e mal sei o que escrever para você. Claro que fico feliz que nossos esforços comuns sejam agora reconhecidos e me alegro com a recordação do belo período de colaboração. Também acredito que todos os bons físicos sabem o quanto foi grande a contribuição sua e de Jordan para a estrutura da mecânica quântica. E isso permanece inalterado por uma decisão errada, vinda de fora. No entanto, não posso fazer nada além de agradecê-lo novamente por toda a excelente colaboração e me sentir um pouco envergonhado. O êxtase do processo criativo. Esta imagem é uma foto ao amanhecer da ponta daquela ilha onde o Heisenberg foi passar um período para se curar daquela rinite alérgica. Muito bem. Ele escreveu um trecho a respeito da sua autobiografia, em que ele cita esse momento em que ele esteve na ilha e descobriu aquilo que deu início à mecânica quântica, à teoria da mecânica quântica matricial. No seu livro Em Diálogos sobre a Física Quântica, ele nos mostra o que é o êxtase do processo criativo, o que ele sentiu na alma, no fundo da alma dele, no momento em que ele entendeu o que estava acontecendo na natureza, lá no microcosmo da natureza. Eram 3 horas da madrugada quando atingiu o resultado definitivo das determinações. A vigência do princípio da energia demonstrava-se em todos os termos, e como esses resultados tinham sido alcançados sem violência alguma, já não podia ter dúvida sobre a coerência matemática e sobre a unidade completa da mecânica quântica ali insinuada. No primeiro momento, senti-me profundamente emocionado. Tinha o pressentimento de que, através da superfície dos fenômenos atômicos, entrevia um fundo subjacente de beleza interior fascinante, e que quase desmaiava ao pensar que agora tinha de continuar em contato com esta série de estruturas matemáticas que a natureza abria perante mim. Estava de tal maneira impressionado que não conseguia dormir. Por isso, com as primeiras luzes da alvorada,
Saí de casa e dirigi-me à ponta meridional do Planalto, onde uma rocha em forma de torre solitária, que penetrava no mar, despertara em mim uma vontade de escalá-la. Logrei sem dificuldade maior de subir a torre e esperei, sentado no cimo, o nascer do sol. Com essa imagem, nós encerramos esta apresentação da mecânica quântica matricial de Heisenberg, que este alvorecer que ele sentiu, que ele viveu, também, naquele momento, era o alvorecer da nova mecânica quântica matricial. Muito obrigado.